Eu sou Josiane, você está no canal Relatos da Meia-Noite. Se você chegou aqui de paraquedas, eu conto relatos assustadores, sobrenaturais e histórias reais. Se você tem um relato para contar, é só enviar para esse e-mail que está aí na descrição. E já se inscreve para não perder nenhum relato assustador. E o título é O Encontro na Estrada Antiga. Esse relato foi enviado por um seguidor que prefere se manter anônimo. Tudo começou em uma sexta-feira há cerca de 3 anos. Eu trabalhava em uma cidade pequena, a cerca de 60 quilômetros da casa dos meus pais, onde eu morava na época. Era um emprego cansativo, de horário variável, e naquele dia específico, eu acabei ficando até mais tarde para resolver um problema que tinha surgido de última hora. Quando finalmente saí do escritório, já passava das 22 horas, e a escuridão da noite já tinha tomado conta de tudo. Eu tinha duas opções para voltar para casa: pegar a rodovia principal, que era mais segura, mas fazia um caminho bem maior, ou usar a estrada antiga, uma via de terra batida que cortava uma área de mata fechada e cortava o caminho pela metade. Muita gente da região evitava essa estrada. Sempre ouvi histórias de pessoas que diziam ver coisas estranhas por lá, ou que ouviam barulhos que não tinham explicação. E somando isso ao fato de que não havia nenhuma iluminação ao longo de todo o percurso, apenas a luz fraca dos faróis dos carros. E quando havia sorte, o brilho da lua. Mas eu estava cansado, com sono e querendo chegar logo para tomar um banho e descansar. É só um caminho, pensei comigo mesmo. Histórias são só histórias, não é mesmo? E foi assim que eu virei o volante e entrei na estrada de terra. Nos primeiros 10 ou 15 minutos, tudo parecia normal. O barulho dos pneus na terra solta era constante e o som do motor do meu carro antigo era a única coisa que eu ouvia. Além do vento que batia levemente nas janelas, a luz estava cheia e brilhava forte, o que ajudava um pouco a enxergar além do alcance dos meus faróis. As árvores dos dois lados da estrada eram muito altas e tão juntas que formavam como que um túnel natural de folhas e galhos, que parecia me engolir a cada metro que eu avançava. Confesso que, com o passar do tempo, o frio começou a subir pela minha espinha. Não havia nenhum outro carro na estrada, nenhuma casa, nem um sinal de vida humana. Era como se tivesse entrado em um mundo completamente isolado do resto. Foi então que eu notei, bem mais à frente, uma luz fraca piscando. Eu achei que fosse outro veículo, talvez uma moto ou um carro com problemas na lanterna, mas conforme eu me aproximava, percebi que não se movia, estava parada, bem no meio da pista. Reduzi a velocidade, apertando os olhos para tentar ver o que era, e quando cheguei a uns 50 metros de distância, senti meu coração disparar de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Não era um carro, não era uma moto, era uma pessoa. Ela estava parada exatamente no centro da estrada, vestida com roupas que pareciam antigas, de tecido grosso e cor escura, que pareciam absorver toda a luz ao redor. O que mais me assustou logo de cara foi que ela não tinha cabeça. Ou melhor, a cabeça estava lá, mas era completamente coberta por um pano branco, sujo e rasgado, que descia até os ombros. E daquele pano onde devia estar os olhos, havia 2 pontos de luz vermelha, brilhantes, como brasas acesas, que me encaravam diretamente. Eu pisquei os olhos forte, achando que era cansaço, que minha mente estava pregando peças em mim. Quando abri os olhos de novo, a figura não estava mais a 50 metros, ela estava a apenas 10 metros do meu carro, e não tinha feito nenhum movimento visível, simplesmente apareceu mais perto, como se tivesse sido transportada de um ponto ao outro em um segundo. Eu pisei fundo no freio e o carro parou com um solavanco forte, derrapando um pouco na terra úmida. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir as batidas dos meus próprios ouvidos. A figura não se mexia, ficou ali parada com aqueles olhos vermelhos me observando. Então eu ouvi. Não foi um som alto, não foi um grito, foi uma voz baixa, rouca, sussurrada, que parecia vir de dentro do meu próprio carro, de dentro das paredes, de todos os lugares ao mesmo tempo. As palavras eram simples, mas me gelaram até a alma. Você também vai ficar aqui. Eu não pensei 2 vezes, virei o volante bruscamente tentando desviar. Mas quando fiz isso, percebi que a mata dos 2 lados tinha mudado. As árvores que antes pareciam apenas altas e escuras, agora tinham formas. Formas de pessoas curvadas, de rostos deformados, de mãos compridas e magras, que saíam dos troncos e dos galhos, tentando tocar o meu carro. O barulho da floresta mudou também. Antes era só vento, agora era um coro de gemidos, choros e risadas estranhas, que cresciam cada vez mais alto, mais perto, mais desesperados. Consegui passar pela figura que continuou parada, mas quando passei por ela,
Senti uma mão gelada e pesada tocar o meu ombro esquerdo, por cima da roupa. Eu gritei alto, acelerei o máximo que o carro podia e comecei a andar o mais rápido possível por aquela estrada, sem me importar com os buracos ou com a terra que voava para todos os lados. Eu só queria sair dali. Eu só queria ver luz, ver casas, ver qualquer coisa que fosse normal. Mas o pior ainda estava por vir. Depois do susto inicial, eu pensei que se eu continuasse andando, em alguns minutos chegaria ao fim da estrada e veria a entrada da cidade. Mas os minutos passaram, e a paisagem continuava exatamente a mesma. Mesmas árvores, mesma escuridão, mesma sensação de estar preso em um lugar que não acaba nunca. Eu olhei para o painel do carro. O marcador de quilometragem estava funcionando, o relógio também. Eu já tinha andado mais de 20 quilômetros dentro daquela estrada, sendo que ela toda não tinha mais do que 18 quilômetros de comprimento. E eu já devia ter saído de lá há muito tempo. Foi aí que o desespero começou a tomar conta de mim. Eu olhei para os lados e percebi que as árvores agora estavam mais próximas da pista, quase tocando o carro. E nas sombras entre elas havia movimento, muito movimento. Coisas pequenas, rápidas que corriam de um lado para o outro, sempre fora do alcance dos meus faróis, mas que eu conseguia perceber com o canto do olho. E a cada vez que eu piscava, algo mudava um pouco. Uma árvore que não estava lá, uma pedra que aparecia do nada, ou então a figura sem rosto que eu tinha deixado para trás, agora aparecia na frente de novo, ou do lado esquerdo, ou correndo atrás do carro com aqueles olhos vermelhos brilhando na escuridão. Em determinado momento, notei que o rádio do meu carro, que estava desligado desde o início, começou a ligar sozinho. O som era todo chiado, cheio de estática, mas em meio ao barulho, eu conseguia distinguir vozes. Eram vozes de pessoas diferentes, algumas gritando por ajuda, outras chorando, outras sussurrando coisas que eu não entendia, e todas elas diziam a mesma coisa repetidamente, como um mantra. Volte, não vá embora, você é nosso. Tentei desligar, bater no aparelho, puxar os fios que eu conseguia alcançar, mas nada adiantava. O som ficava cada vez mais alto, cada vez mais claro. Então, uma das vozes mudou. Era a voz de uma mulher, calma, mas cheia de tristeza, que eu reconheci na hora. Era a voz da minha avó, que tinha morrido havia 2 anos. Ela disse bem alto, como se estivesse sentada no banco do meu lado. Volte, meu neto. Eles não vão deixar você sair. É melhor ficar com a gente. É melhor ficar comigo. Naquele momento, eu quase perdi o controle do carro. Minhas mãos estavam suando tanto que eu mal conseguia segurar o volante. Eu sentia um cheiro estranho dentro do veículo. Era um misto de perfume antigo que minha avó usava com cheiro de terra molhada e podre, como coisa morta. Um frio que não era da noite, que não era do ar-condicionado, mas um frio que vinha de dentro, que parecia congelar o meu sangue e os meus ossos. Eu não sabia mais o que fazer. Estava cansado, com medo, e a sensação de que eu nunca mais iria sair daquele lugar era absoluta. Comecei a rezar baixinho, pedindo proteção, pedindo para que aquilo acabasse, que eu acordasse, que fosse só um pesadelo. Mas tudo era muito real. O barulho, as imagens, o cheiro, o toque de dedos invisíveis que passavam pelo meu cabelo, pelo meu rosto, pelas minhas pernas, por todo o lado de dentro do carro. De repente eu vi algo diferente bem na frente. Uma luz forte, amarela, que não vinha da lua, nem de coisa alguma que eu tinha visto até então. Parecia um poste de luz, daqueles que tem nas ruas da cidade. O coração bateu mais forte, mas dessa vez, com um pouco de esperança. É o fim da estrada, pensei. Consegui. Vou sair daqui. Acelerei tudo que eu podia, indo em direção àquela luz. E conforme me aproximava, e percebi que realmente era uma rua asfaltada, com postes, calçadas e casas ao redor. O alívio foi tão grande que eu quase chorei. Quando o carro finalmente saiu da estrada de terra e tocou o asfalto, eu senti como se um peso enorme tivesse sido retirado das minhas costas. Eu olhei pelo retrovisor esperando ver a entrada da estrada antiga, mas o que eu vi me fez parar o carro de novo, com a boca aberta de choque. Atrás de mim não havia estrada de terra, não havia mata, não havia nada. O lugar onde eu tinha entrado, onde eu tinha passado por todo aquele horror, agora era só um terreno vazio, cheio de pedras e mato alto, cercado por um muro velho de tijolos. E no meio desse terreno havia uma placa grande enferrujada, que eu não tinha visto antes. Ela dizia, em letras quase apagadas pelo tempo, Estrada Antiga, fechada para sempre, em 1987. Perigo, proibida a entrada. Eu não entendia. Como assim fechada desde 1987? Eu tinha entrado ali há menos de 1 hora.
como eu tinha andado por uma estrada que não existia mais, que estava fechada há décadas. Fiquei parado ali por alguns minutos, tentando respirar direito, tentando entender o que tinha acontecido. Olhei para o lado, para o banco do passageiro, e foi então que eu vi o detalhe que me deixou apavorado até hoje, que eu nunca esqueço e que me faz tremer só de lembrar. No banco onde ninguém tinha sentado, havia um pedaço de pano branco, sujo e rasgado, o mesmo tipo de pano que cobria a cabeça da figura que eu tinha visto no meio da estrada. E ao lado do pano havia uma marca vermelha, como uma queimadura ou uma mancha de tinta, no formato exato de uma mão pequena, com dedos muito longos e finos. Eu não me lembro de como cheguei em casa, dirigi no modo automático sem parar, olhando sempre para frente, nunca mais para trás. Quando cheguei, tranquei todas as portas e janelas. Fui pro meu quarto e não saí de lá por 2 dias. Não contei para ninguém da época, com medo de que me chamassem de louco, ou de que as coisas voltassem se eu falasse sobre o que tinha acontecido. Mas com o tempo, eu percebi que precisava contar, que talvez, se eu avisar outras pessoas, ninguém mais cometa o mesmo erro que eu e entre por aquele caminho. Hoje, passados esses anos, ainda sinto coisas estranhas. Às vezes, quando estou sozinho em casa, ouço sussurros vindo dos cantos dos cômodos. Às vezes, quando olho no espelho por um segundo, vejo algo atrás de mim. Uma sombra alta, com um pano branco na cabeça e 2 pontos vermelhos brilhantes, que some assim que eu me viro. E sempre que eu estou dirigindo à noite, principalmente se estou em um lugar escuro ou afastado, eu sinto um cheiro de terra podre e perfume antigo. E ouço uma voz baixa dizer, bem perto do meu ouvido, você pensou que tinha fugido, mas eu sempre estou com você. Eu não sei o que era aquilo. Não sei se era um fantasma, uma criatura, um portal ou alguma coisa que não tem nome. Mas eu sei de uma coisa. Existem lugares que não deveriam ser tocados, estradas que não deveriam ser percorridas, coisas que não deveriam ser vistas. E eu aprendi da pior forma possível, que algumas histórias de terror não são só histórias, elas são avisos. Bom, pessoal, esse foi o relato que recebemos de um seguidor que, como vocês viram, passou por uma situação que eu sinceramente não desejo pra ninguém. Primeiro, eu quero agradecer muito a ele por ter tido coragem de compartilhar tudo isso com a gente, com tantos detalhes, né, e de forma tão sincera. Dá pra perceber que foi uma experiência que marcou a vida dele pra sempre, né? E agora, vamos a algumas observações, porque tem várias coisas nessa história que me deixaram bastante pensativa e com um arrepio na espinha. E tenho certeza que vocês também, né? Vocês devem estar se perguntando várias coisas. A primeira coisa assim, que me chamou a atenção foi o detalhe da placa no final, que estava fechada desde 1987, né? Pensem bem, ele entrou numa estrada que, tecnicamente, né, não existia mais. E era como se ele estivesse entrado numa espécie de bolha, numa dimensão paralela, numa janela do tempo, onde aquele caminho ainda existia, né? E todas aquelas entidades ou almas ou o que quer que sejam ainda estavam presas lá. E isso explica porque ele andou mais quilômetros, né, do que o comprimento total da via. E ele não, acho que ele não estava mais no nosso mundo, né, nas nossas regras de espaço e tempo. É um dos casos mais claros que eu já vi sobre o que muitos pesquisadores do sobrenatural chamam de lugares de passagem, né, o sete além, quem sabe. É locais onde a linha entre o nosso mundo e o mundo de lá, né, tem uma linha fina, essas coisas assim. E um outro ponto aterrorizante, né, que eu achei é a figura do pano branco. Vocês repararam que ela não atacou ele, né, diretamente, ela não correu, não fez nada, não fez barulho, ela apenas se movia de lugar, aparecendo, desaparecendo, sussurrando coisas, né. Na maioria dos relatos que eu analiso assim, né, esse tipo de entidade não quer te machucar fisicamente, logo de cara, né? Ela quer te confundir, te desesperar, até te fazer perder o juízo, para que você acabe ficando lá, né? Seja por escolha ou por perda de consciência. E o pior de tudo, ela não ficou lá, né? Pedaço de pano deixado no banco, né? E a marca da mão. Isso prova que ela saiu de lá com ele, né? Que ela o seguiu. E aquela frase no final, você pensou que tinha fugido, mostra que para essa coisa, né, a fuga foi só um jogo de brincadeira. Ela já tinha, né, o que ela queria, que era ele. E tem também o fato da voz da avó, né? Muita gente pode pensar, era um sinal de proteção, mas não sei. Entidades desse tipo, às vezes, seres que vivem nesses locais sombrios, eles usam tudo que você conhece, né? Tudo que você ama, tudo que você tem medo pra chegar até você. E eles imitam vozes, né? Aparências, cheiros, tudo pra confundir a gente. O perfume antigo misturado com cheiro de terra podre
Eu acho que foi a pista, né, que devia ter percebido antes. Eu acho que nada que vem pro bem traz, né, um cheiro de morte e decomposição. E eu fico pensando também, quantas estradas antigas, caminhos abandonados, trilhas na mata ou ruas que dão em lugar nenhum, né, que existem espalhados por aí. Quantas vezes a gente, por preguiça, né, por atalho, por curiosidade, não pensamos em pegar um caminho diferente só para chegar mais rápido, né? Essa história é um aviso, né, galera? É um aviso de que certos atalhos às vezes pode custar caro e muito mais caro do que a gente imagina. Mas me diz aí o que vocês acharam? Acharam que ele realmente saiu da estrada ou será que ele continua preso lá e tudo que ele viveu depois, inclusive nos enviando esse relato, é apenas uma parte do pesadelo? Será que essa estrada realmente desapareceu? Ou ela aparece para pessoas específicas, noites específicas, como uma armadilha esperando uma nova vítima, será? Eu fico com essas perguntas na cabeça. E uma coisa eu tenho certeza: se um dia eu estiver dirigindo à noite e vir uma estrada de terra escura e vazia, eu vou passar bem longe. Se vocês também têm alguma história, relato ou experiência sobrenatural que querem compartilhar aqui no canal, pode enviar para o nosso e-mail, mensagem nas redes sociais. E lembre-se, tudo é mantido em sigilo se vocês pedirem. O importante é alertar e compartilhar o que você viveu. Até o próximo relato. Beijo!